Bom, Dr. Luiz, você esteve recentemente no Master Lift, um simpósio, um curso de revisão, né, que ocorreu recentemente em São Paulo. E grandes especialistas se encontravam lá do mundo todo que trabalham, que pesquisam sobre dislipidemias. Em quem nós devemos dosar os lipídios hoje em dia? Muito bem. Hoje em dia, os lipídios devem ser dosados em toda a população adulta, absolutamente toda a população adulta. Tem que fazer parte da rotina do médico e do clínico geral. Não estamos discricionando o cardiologista e endocrinologista. Por quê? Pela prevalência e pela importância, conforme já citamos. Então, a população adulta, toda ela, né? Principalmente e com mais preocupação, aqueles que têm história familiar de doenças cardiovasculares. Não é? E crianças, meninas após a menarca e meninos após 10 anos. Se tiverem uma história familiar importante, a partir dessa data já se recomenda dosar e tratar se for o caso. Isso é com história familiar, né? Mas se não houver essa história familiar, nós temos assim uma faixa etária para pedir como screening, como pedir esses exames como de rotina no consultório. Em homens e mulheres, que faixa etária seria essa? O que está se colocando hoje na luz do conhecimento atual? Quando nós dizemos uma população adulta, vamos acrescentar o adulto jovem. Então, a partir dos 20, 25 anos. E por que isso? Porque o conhecimento, né? Veja, as guerras também servem para alguma coisa e as mortes em jovens também servem para alguma coisa. Um estudo da Cleveland Clinic demonstrou em órgãos retirados, corações retirados para transplantes e que não foram aproveitados, demonstrou a presença de aterosclerose em mais de 50% de jovens entre 20 e 30 anos. E como nós sabemos que essa é uma doença que cursa silenciosa nas primeiras 2 décadas ou 3, nós não devemos esperar que haja uma manifestação de doença, que por muitas vezes já pode ser um infarto, né? Para então pensar em tratar. Veja que com o trabalho Júpiter, que saiu em 2008, não é? Ele mudou a história. A partir do Júpiter, nós pensamos hoje em prevenção primária e não mais somente em prevenção secundária. Então, a população adulta tem que, ao menos uma vez, fazer esse screening, até para afastar problemas familiares e que já tenham de infância, né? Nós sabemos que de 30% a 40% dos problemas cardiovasculares por aterosclerose tem como culpado o LDL, o colesterol ruim. E depois nós temos outros percentuais para outros tipos de fatores de riscos que vão influenciar na doença aterosclerótica coronariana, doença aterosclerótica vascular. Qual o nível preconizado desse LDL? É aquela discussão, mas o LDL antes nós queríamos ele em 130, depois em 100, depois em 70. Ué, mas isso aí é para todo mundo? É para quem já tem algum problema? Para quem ainda não tem? Sexo feminino, sexo masculino? Como é que se comporta isso? Veja bem, a questão do LDL, hoje a gente recebe ainda, não é, valores laboratoriais, aonde, na solicitação de exame, aonde vem o número 130 para o LDL. Este número foi estabelecido há 40 anos atrás. Este número foi estabelecido pelo estudo de Framingham em 1961. Eles definiram 130 para o LDL, não é?
E depois disto, muita água passou embaixo da ponte, são 40 anos. Depois disso veio a teoria inflamatória, saindo da teoria lipídica, uma série de trabalhos, de comprovações, estudos randomizados, e a última diretriz baixou para 100 o LDL. A última diretriz baixou para 100 o LDL. E agora, recentemente, em 2004, surgiu uma revisão dessa diretriz, não sendo uma nova diretriz americana, que está por ser lançado, o ATP4 agora, nós estamos no ATP3, que é o Programa de Prevenção de Doenças do Colesterol para Adultos nos Estados Unidos, e surgiu a meta agressiva, 70 é o número buscado hoje para o LDL, 70. E as pessoas, então, quando olham aquele número do laboratório ali, que dá como referência normal 130, está quase 2 vezes a meta desejada para, veja bem, para pacientes de risco muito alto. E quem são os pacientes de risco muito alto? São os pacientes com doença cardiovascular manifesta ou diabéticos, que é um equivalente à doença cardiovascular manifesta, pela sua agressividade vascular, e mais 2 fatores de risco não controlados. Esse seria 70. 70, então, é o número... E para médio risco? Vamos dizer para assim, médio risco vale o 100. E para baixo risco? Porque isso é uma classificação baixo, médio e alto risco de Framingham, né? Vale o 100. Vale o 100. Então nós temos 100 para baixo, 100 para médio e 70 para alto risco. 70 para o muito alto risco. Esses dados, né? Muito bem. Bom, e o HDL? Porque nós falamos no LDL, alguns colocam que o grande segredo de não se ter a doença cardiovascular, um dos grandes segredos, seria ter um HDL, o colesterol de alta densidade, o colesterol protetor em níveis elevados. Alguns pacientes nós não detectamos isso, né? Qual é hoje o critério para HDL? Quais os valores que seriam ideais? Pois é. O número que nós temos ainda para o HDL é 40 para homens, 50 para mulheres. O HDL é o nosso tendão de Aquiles, porque nós conseguimos já uma farmacologia, um armamento terapêutico bom para reduzir o LDL e sofrível no HDL, né? Nós não temos drogas altamente eficientes, a gente consegue interferir em 10, 15, 20%, não mais do que isso no HDL, quando que conseguimos interferir em mais de 50% no LDL. E as palestras diferentes que nós assistimos e a literatura que lemos, a gente ouve controvérsias. É dito que, assim, que as pessoas muito idosas são muito idosas as que têm HDL alto, né? E também já outros palestrantes denomeada diz se você baixar o LDL, não dê bola para o HDL, né? Eu acho que a virtude sempre está no meio, nós temos que cuidar dos dois e procurar intervir e trazê-los para o número mais próximo que possamos, sem que surjam efeitos colaterais, que é outro problema, né? Bom, o LDL, né, Dr. Luiz, nós temos essas comprovações em vários trabalhos, até citamos aí de 30% a 40% da participação dele no processo aterosclerótico, né, na etiologia do processo. E o HDL, nós inferimos isso, né, porque não se tem uma comprovação. Agora está surgindo uma droga que também vai ser testada aqui no Brasil, se tu me corrige se eu errar o nome, que é anacentrapib, né? E essa droga, então, teria o predicado de elevar o HDL. Mas vai ter que se acompanhar os pacientes, fazer seguimento para ver se realmente esse aumento da HDL vai mexer com a morbimortalidade. Porque não se tem isso provado, vai ter que se provar. Com LDL já tem provado, né? Claro. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e depois retornamos com o Dr. Luiz Moraes nessa agradável conversa
e as provocações, né, Dr. Luiz, que fazem parte.